O sol rachava a terra seca quando Adriana desceu do ônibus na rodoviária de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, carregando apenas uma mala velha e um envelope com a escritura da fazenda que tinha comprado sem nunca ter visto pessoalmente. Era meio-dia de uma terça-feira de setembro. O termômetro marcava 38 graus à sombra e não chovia naquela região havia 14 meses. A seca tinha matado o gado, secado os pastos, rachado a terra, transformado fazendas produtivas em cemitérios de poeira. A fazenda Santa Rita ficava a 22 quilômetros da cidade, numa estrada de terra que cortava o Cerrado Morto, e estava abandonada havia 3 anos. O dono anterior tinha desistido depois de perder tudo na estiagem, vendido por preço de banana para qualquer um que quisesse comprar. Adriana tinha comprado porque queria exatamente isso, um lugar onde ninguém ia, onde ninguém morava, onde podia desaparecer do mundo. Mas naquele momento, segurando a mala no meio da poeira enquanto procurava alguém que pudesse levá-la até lá, ela não sabia que dentro daquele celeiro velho que todos diziam estar vazio, alguém estava esperando que mudaria tudo. Adriana tinha 47 anos e acabava de enterrar o marido da pior forma que uma mulher pode enterrar, da forma que não deixa espaço para luto digno, ou paz, ou aceitação. Renato tinha morrido num acidente de carro 3 meses atrás, numa rodovia entre Belo Horizonte e Sete Lagoas. Mas não estava sozinho. Estava com a amante, uma mulher 15 anos mais nova que trabalhava no mesmo escritório onde ele era gerente. Os dois morreram na hora quando o carro bateu de frente num caminhão. A polícia ligou para a Adriana às 2 da manhã, dizendo que precisava ir reconhecer o corpo do marido no IML. Ela foi, ainda meio dormindo, ainda sem entender direito o que tinha acontecido. Quando chegou lá e viram a ficha, o policial perguntou se ela conhecia também a outra vítima, Juliana Santos. Adriana disse que não. O policial ficou sem graça, olhou para o chão. Explicou que a moça estava no carro com o marido dela. Foram encontrados os dois no banco da frente, ele dirigindo, ela sem cinto. Adriana olhou para o corpo de Renato através do vidro da sala fria do IML. O rosto dele estava desfigurado pelo impacto, mas ainda era reconhecível. 22 anos de casamento. 22 anos dividindo cama, mesa, vida, planos, rotina. 22 anos acreditando que conhecia aquele homem, que tinha casamento sólido, que eram parceiros. E ele tinha morrido com amante no banco do carona voltando de motel na estrada. A humilhação doeu mais que a perda. A traição doeu mais que a morte. O fato de que ele tinha mentido por quem sabe quanto tempo, construído vida paralela que ela não sabia que existia, isso doeu de forma que nem tinha nome. O enterro foi constrangedor de uma forma que Adriana não estava preparada. A família de Renato compareceu, mas com ar de quem sabia de coisas que ela não sabia. A mãe dele, com quem Adriana sempre tinha se dado bem, mal olhou para ela. O irmão dele foi educado, mas distante. Os amigos dele do trabalho apareceram, mas sussurravam entre si, lançavam olhares que Adriana sentia nas costas. Depois do enterro, a cunhada chegou perto e disse com falsa compaixão: "Sinto muito, Adriana, mas pelo menos agora você sabe a verdade. Ele estava com ela fazia 2 anos. Todo mundo no escritório sabia." Adriana sentiu o chão sumir debaixo dos pés. 2 anos. Todo mundo sabia menos ela. Era esposa traída e todo mundo tinha pena dela ou julgava ela por não ter percebido. Nos dias seguintes, as fofocas explodiram. Belo Horizonte é cidade grande, mas os círculos sociais são pequenos e todo mundo conhece todo mundo dentro dos mesmos ambientes. As amigas de Adriana começaram a se afastar. Algumas por não saber o que dizer, outras porque achavam desconfortável estar perto de mulher que tinha sido tão publicamente humilhada. No mercado, na academia, na rua, Adriana sentia os olhares, ouvia os sussurros que paravam quando ela se aproximava. "Pobre Adriana", diziam. Viveu 22 anos sendo enganada e nem desconfiou. Deve ser muito ingênua. Ou então fingia que não via porque era conveniente. Uma semana depois do enterro, a gerente de recursos humanos da empresa onde Renato trabalhava ligou. Adriana precisava ir lá buscar os pertences pessoais dele e da mesa.
Quando chegou, percebeu que todo mundo no escritório a olhava com mistura de pena e constrangimento. A gerente entregou uma caixa com porta-retratos, canecas, alguns livros. Adriana agradeceu e saiu rápido, mas quando estava indo embora, ouviu duas mulheres conversando perto do elevador. Pelo menos a Juliana era bonita, dizia uma. Imagina ser trocada e ainda por cima pela outra ser mais jovem e mais bonita. Que humilhação! Adriana apertou o botão do elevador com força, segurou as lágrimas até chegar no carro e ali chorou de uma forma que não tinha chorado nem no velório. Foi piorando nas semanas seguintes. As contas do cartão de crédito de Renato começaram a chegar mostrando gastos que Adriana nunca tinha visto. Jantares caros em restaurantes que eles nunca tinham ido juntos, reservas em hotéis, presentes comprados em joalherias, tudo para a amante. Tudo com dinheiro que deveria ser do casal. Ele tinha gastado uma fortuna mantendo outra mulher, enquanto dizia para Adriana que precisavam economizar, que não podiam viajar, que não podiam reformar a casa. Mentira em cima de mentira, em cima de mentira. Adriana não tinha filhos. Tinha tentado por anos, mas nunca conseguiu engravidar. Fizeram tratamentos, tentaram fertilização, gastaram dinheiro e esperança e tempo. Nunca deu certo. Renato sempre dizia que não tinha problema, que eles eram felizes só os dois, que não precisavam de filhos para ser família. Mais uma mentira, porque agora a Adriana descobriu através de uma amiga que tinha coragem de contar a verdade que Juliana estava grávida de 3 meses quando morreu. Renato ia ser pai, com a amante. A criança que Adriana nunca conseguiu dar para ele, a outra mulher estava carregando. Essa informação quebrou algo dentro dela de forma definitiva. 2 meses depois do enterro, Adriana tomou uma decisão. Não queria mais viver naquela cidade. Não queria mais ver as pessoas que sabiam da traição. Não queria mais morar na casa que tinha dividido com Renato, onde cada cômodo gritava a mentira dele. Não queria mais nada que lembrasse aquela vida falsa que ela tinha achado que era real. Queria fugir, desaparecer, ir para lugar onde ninguém a conhecia, onde ninguém sabia da história dela. Foi quando viu o anúncio online. Fazenda à venda no norte de Minas, região de Montes Claros, 120 hectares. Casa-sede, celeiro, currais, preço muito abaixo do mercado. Motivo da venda era a seca prolongada que tinha inviabilizado a produção. O dono queria se livrar rápido. Adriana nem pensou muito. Vendeu a casa em Belo Horizonte. Juntou o dinheiro do seguro de vida de Renato, comprou a fazenda sem visitar pessoalmente, só através de fotos e vídeos que o corretor mandou. Não importava se estava destruída. Não importava se não tinha infraestrutura. Não importava se estava no meio do nada. Era exatamente isso que ela queria: solidão absoluta. Quando finalmente conseguiu carona com um caminhoneiro que ia naquela direção e desceu na entrada da fazenda Santa Rita, o que Adriana viu confirmou tudo o que esperava. Porteira quebrada, cerca de arame caída em vários pontos, pasto seco com touceiras de capim morto, terra rachada pela falta de chuva. A casa-sede ficava no fim de uma estrada de terra de 300 metros. Era construção antiga de adobe e telha colonial. Paredes rachadas, pintura descascada, janelas sem vidro, porta da frente solta nas dobradiças. Ao lado da casa tinha o celeiro. Estrutura grande de madeira e telha de zinco, já meio torta, com as portas trancadas com corrente e cadeado enferrujado. Adriana entrou na casa segurando a mala. Cheiro de mofo e poeira velha. Sala ampla com restos de móveis quebrados, cozinha com fogão a lenha rachado, 2 quartos vazios, banheiro com pia quebrada e vaso sanitário sem tampa. Sujeira acumulada de anos. Teias de aranha nos cantos. Janelas sujas deixando passar pouca luz. Era deprimente de uma forma honesta. Não fingia ser nada além do que era. Ruína. Abandono. Morte lenta. Adriana deixou a mala num canto, saiu, caminhou pelo terreno. O açude que aparecia nas fotos antigas estava completamente seco, só lama rachada no fundo. Os currais estavam vazios, madeira apodrecida, porteiras caídas. Não tinha gado, não tinha galinha, não tinha nada vivo além do mato seco e dos urubus que circulavam no céu esperando alguma coisa morrer.
Era perfeito. Era exatamente o tipo de lugar onde mulher quebrada podia desaparecer e ninguém ia procurar. Quando o sol começou a baixar e a temperatura finalmente caiu um pouco, Adriana decidiu explorar o celeiro. As portas estavam trancadas com corrente grossa e cadeado, mas o corretor tinha mandado a chave junto com a escritura. Adriana girou a chave na fechadura enferrujada. Custou a abrir. Precisou forçar. Quando finalmente a corrente cedeu e ela conseguiu empurrar as portas pesadas de madeira, o cheiro que saiu de dentro foi forte. Não era cheiro de mofo ou poeira. Era cheiro de algo vivo. Suor. Urina. Medo. Adriana parou. O celeiro estava escuro lá dentro, apenas alguns raios de sol entrando pelos buracos no telhado de zinco. Ela esperou os olhos se acostumarem com a penumbra. Aos poucos começou a distinguir formas, ferramentas velhas encostadas na parede, sacos de ração apodrecidos empilhados num canto, um trator velho sem rodas, e no fundo, embaixo de uma lona rasgada, algo se mexeu. Adriana deu um passo para trás, coração disparando. Há algo aqui, pensou. Há alguém aqui. Ela ficou parada sem saber se devia correr ou investigar. Foi quando ouviu. Um gemido baixo, abafado, vindo debaixo da lona. Não era barulho de bicho. Era barulho humano. Alguém estava escondido ali. Adriana sentiu o medo apertar a garganta, mas também sentiu algo mais forte que o medo. Curiosidade. Raiva, talvez. Se tem alguém invadindo minha propriedade, pensou. Vou descobrir quem é. Ela procurou alguma coisa para usar como arma. Achou um cabo de enxada encostado na parede, segurou firme, caminhou devagar em direção ao fundo do celeiro. Quem tá aí? Gritou. Sai daí agora. A lona se mexeu de novo. E então, Adriana viu. Debaixo da lona rasgada, encolhida no chão de terra batida, estava uma jovem. Devia ter uns 18 anos, magra de forma doentia, cabelo preto embaraçado, rosto sujo, olhos enormes olhando para Adriana, com mistura de terror e desespero. E a barriga. A jovem estava grávida, muito grávida. Pelo tamanho da barriga, devia estar no fim da gestação, talvez 8º ou 9º mês. Adriana largou o cabo da enxada. Meu Deus, disse. O que você está fazendo aqui? A jovem não respondeu. Apenas encolheu mais, tentou se esconder embaixo da lona como se isso pudesse fazê-la desaparecer. Adriana deu mais alguns passos. Devagar, mãos abertas mostrando que não tinha arma. Calma, disse. Não vou te machucar. Você está sozinha aqui? Está machucada? Precisa de ajuda? A jovem começou a chorar. Lágrimas descendo pelo rosto sujo, corpo tremendo. Adriana olhou ao redor e viu mais detalhes que tinha perdido na primeira olhada. Havia uma garrafa de água vazia no canto, algumas embalagens de biscoito vazias, um cobertor velho sujo. A jovem estava vivendo ali, escondida, sozinha, grávida. Adriana sentiu algo virar no peito. Quantos dias você está aqui? Perguntou com voz mais suave. A jovem não respondeu, apenas continuou chorando. Adriana se abaixou devagar, ficou na altura dos olhos dela. Meu nome é Adriana. Eu comprei essa fazenda, mas não sabia que tinha alguém aqui. Você não precisa ter medo de mim. Só preciso entender o que está acontecendo. A jovem finalmente falou, voz rouca de quem passou muito tempo sem falar com ninguém. Por favor, não me manda embora, sussurrou. Por favor. Eu não tenho para onde ir. Se me achar, eles vão me machucar. Adriana sentiu o coração apertar. Quem vai te machucar? Perguntou. A jovem balançou a cabeça, recusando responder. Adriana insistiu. Você está grávida de quantos meses? A jovem olhou para a própria barriga. 8 meses e meio, disse baixinho. O bebê vai nascer qualquer dia agora. Adriana processou aquilo. A jovem estava sozinha num celeiro abandonado, grávida de quase 9 meses, sem comida adequada, sem água limpa, sem assistência médica, escondida de alguém que, segundo ela, queria matá-la. E o bebê ia nascer em questão de dias, talvez horas. Ali mesmo, naquele chão de terra batida, se ninguém fizesse nada. Adriana tinha todas as razões do mundo para simplesmente chamar a polícia,
entregar a jovem para as autoridades, lavar as mãos do problema. Tinha vindo para aquela fazenda exatamente para fugir de problemas, para não ter que lidar com ninguém, para ficar sozinha com a própria dor. Essa menina grávida escondida no celeiro não era a responsabilidade dela. Não devia ser problema dela. Mas quando olhou para aquela jovem encolhida no chão, barriga enorme, olhos desesperados, Adriana viu o reflexo distorcido dela mesma. Viu alguém quebrado tentando sobreviver. Alguém fugindo de algo que parecia impossível de enfrentar. Alguém sozinho no mundo sem ninguém para ajudar. E pela primeira vez em 3 meses, desde que tinha descoberto a traição de Renato, Adriana sentiu algo além de dor e raiva. Sentiu compaixão. "Vem", disse estendendo a mão. "Vamos sair daqui. Você não pode ficar nesse celeiro. Vou te levar para casa." A jovem hesitou olhando para a mão estendida como se fosse armadilha. Adriana esperou. Finalmente a jovem aceitou a mão, deixou Adriana ajudá-la a levantar. Ficou de pé com dificuldade, barriga pesada, desequilibrando o corpo magro. Adriana segurou o braço dela, ajudou a caminhar para fora do celeiro. A luz do fim de tarde bateu no rosto da jovem e Adriana viu melhor. Não devia ter mais que 16 anos, rosto ainda com traços infantis apesar da gravidez. Pele queimada de sol, lábios rachados, olheiras profundas. Estava descalça, roupa suja e rasgada, cheiro forte de quem não tomava banho havia muito tempo. Adriana a levou para dentro da casa, sentou ela numa cadeira velha que tinha sobrado na cozinha. Esperou ela se acalmar um pouco antes de fazer mais perguntas. "Qual seu nome?" perguntou. A jovem olhou para as próprias mãos. "Isabela", disse baixinho. Adriana acenou. "Tá certo, Isabela. Agora me conta. Por que você estava escondida no celeiro? Por que disse que vão te matar?" Isabela começou a falar. A história saiu aos poucos, entrecortada por lágrimas e pausas longas. Ela tinha 18 anos, morava com os pais e 4 irmãos mais novos, numa fazenda a 15 quilômetros dali. A família era muito tradicional, rígida, controladora. Isabela tinha engravidado de um rapaz da cidade. Quando não conseguiu mais esconder a gravidez, contou para a mãe. A mãe contou para o pai. O pai ficou furioso. Disse que ela tinha desonrado a família, que nenhuma filha dele ia ter filho sem ser casada. Isabela ouviu conversas entre o pai e os irmãos mais velhos sobre mandá-la embora, sobre fazê-la desistir do bebê, sobre se livrar do problema de qualquer jeito. Teve medo do que podiam fazer, medo de ser forçada a algo que não queria, medo de perder o bebê. Na terceira noite, quando a família estava dormindo, Isabela pegou algumas coisas, saiu pela janela do quarto, fugiu. Correu pelo cerrado no escuro sem saber direito para onde ia, só querendo distância. Andou a noite toda, escondeu-se durante o dia, continuou andando. Estava desesperada, com fome, com sede, sem plano. Foi quando viu a fazenda Santa Rita que sabia estar abandonada. Entrou pelo buraco na cerca, encontrou o celeiro, se escondeu lá. Isso tinha sido 5 dias atrás. Durante esses 5 dias, tinha sobrevivido com água da chuva que juntava num balde velho e com alguns biscoitos que tinha trazido escondidos. Mas a comida tinha acabado ontem. E o bebê estava mexendo muito, chutando, fazendo ela sentir dores que achava que podiam ser contrações. Tinha medo de dar à luz sozinha ali naquele celeiro, mas tinha mais medo ainda de voltar e ser obrigada a fazer algo contra a vontade dela. Adriana ouviu tudo em silêncio. Quando Isabela terminou de falar, ficou quieta por alguns minutos processando. Tinha vindo para aquela fazenda querendo solidão, querendo paz, querendo esquecer o mundo. E agora tinha a adolescente grávida fugindo de família que queria matá-la, prestes a dar à luz dependendo de ajuda que Adriana não sabia se tinha condições de dar. A coisa certa a fazer era óbvia: ligar para o conselho tutelar, para a assistência social. Entregar Isabela para as autoridades que saberiam lidar com a situação adequadamente. Adriana não tinha estrutura para cuidar de ninguém. Mal tinha estrutura para cuidar de si mesma. A fazenda estava em ruínas, não tinha água encanada funcionando direito, não tinha energia elétrica ainda religada,
Não tinha comida suficiente. Como ia cuidar de menina grávida que precisava de cuidado médico urgente? Mas quando olhou para Isabela encolhida na cadeira, grávida e apavorada e sozinha, Adriana lembrou de como tinha se sentido nos últimos 3 meses. Sozinha, julgada, sem ninguém do lado dela. Todo mundo olhando, todo mundo comentando, ninguém realmente ajudando. E pensou que se tivesse alguém que tivesse ficado do lado dela quando descobriu a traição, alguém que não julgasse, que apenas ajudasse, talvez tivesse doído menos. Tá certo, disse finalmente. Você pode ficar aqui por enquanto, mas amanhã cedo vamos na cidade. Você precisa ver um médico. Precisa fazer exame, ver se tá tudo bem com você e com o bebê. E precisamos resolver sua situação com sua família de forma que não te coloque em perigo. Isabela olhou para ela com olhos arregalados. Você não vai me entregar para eles? Adriana balançou a cabeça. Não vou te entregar para ninguém que queira te machucar, mas também não posso te esconder para sempre. Precisamos achar solução real. Isabela começou a chorar de novo, mas dessa vez era choro de alívio. Obrigada, disse entre soluços. Obrigada. Adriana acenou, desconfortável com gratidão. Não me agradeça ainda. Mal conheço você. Mal sei no que estou me metendo. Mas também não vou te deixar ter esse bebê sozinha num celeiro. Naquela noite, Adriana improvisou. Limpou um dos quartos da casa o máximo que conseguiu, estendeu o cobertor velho no chão porque não tinha cama, deu para Isabela o único travesseiro que tinha trazido na mala. Dividiu com ela os poucos biscoitos e a garrafa de água que tinha comprado na rodoviária. Não era muito, mas era melhor que celeiro. Isabela dormiu profundamente pela primeira vez em 5 dias. Adriana ficou acordada a maior parte da noite, deitada no chão da sala, olhando para o teto rachado, se perguntando o que diabos estava fazendo. Tinha vindo para aquela fazenda para fugir de tudo, e agora estava abrigando menina grávida fugida de família, que segundo ela queria matá-la, enfiada numa situação complicada que não tinha pedido e não sabia como resolver. Mas de manhã, quando acordou com o sol entrando pelas janelas sem vidro e ouviu Isabela se mexendo no quarto, sentiu algo estranho. Não era felicidade, não era paz, mas era propósito. Pela primeira vez em 3 meses desde que Renato tinha morrido e ela descobriu todas as mentiras, tinha algo para fazer além de ruminar sobre a própria dor. Tinha alguém dependendo dela. Tinha problema real para resolver que não era só ficar repassando traição e humilhação na cabeça. De manhã cedo, antes do sol ficar forte demais, Adriana pegou carona com um vizinho que passava na estrada e foi até Montes Claros. Precisava de comida, água, algumas coisas básicas, mas também precisava entender melhor a situação de Isabela. Foi até o fórum, conversou com a assistente social, explicou que tinha encontrado menina grávida fugida de casa. A assistente social ficou preocupada. Quis saber detalhes, quis ir até a fazenda. Adriana segurou a conversa. Disse que a menina estava com muito medo, que precisava de tempo para confiar. Pediu orientação sobre como proceder sem colocar Isabela em perigo. A assistente social explicou que era caso sério. Se a família estava ameaçando a menina, se havia risco de dano, precisava ser investigado. Mas também não podiam simplesmente arrancar Isabela de onde estava e devolver para a família se isso ia colocá-la em perigo maior. O processo era complicado. Precisava de tempo, de investigação, de avaliação. Adriana voltou para a fazenda carregada de sacolas com comida, água, algumas roupas que tinha comprado para Isabela. Quando chegou, encontrou a menina sentada na soleira da porta, mão na barriga, rosto tenso. Adriana largou as sacolas. O que foi? Isabela olhou para ela. Tô com dor, desde de manhã. Acho que é contração. Adriana sentiu o pânico apertar. Não, pensou. Não pode ser agora. Ainda não organizou nada. Ainda não tem médico, não tem hospital, não tem nada preparado. Mas o bebê não liga para a preparação. O bebê vem quando está pronto. As contrações foram aumentando ao longo do dia. Ficaram mais frequentes, mais fortes. Isabela começou a gemer de dor. Adriana não sabia o que fazer. Não tinha carro para levar ela até o hospital. O hospital mais próximo ficava em Montes Claros,
a 22 quilômetros de estrada de terra. Não tinha telefone porque a linha ainda não estava instalada. Não tinha vizinho próximo para pedir ajuda. No fim da tarde, as contrações estavam vindo de 5 em 5 minutos. Isabela estava deitada no chão do quarto, suando, com dor a cada contração. Adriana estava ao lado, sem saber direito como ajudar. Nunca tinha visto um parto, nunca tinha tido filho. Não sabia nada sobre isso. Quando anoiteceu e as contrações estavam vindo de 2 em 2 minutos, Adriana entendeu que não tinha escolha. O bebê ia nascer ali mesmo, naquela fazenda abandonada, naquele quarto vazio, com ela sendo a única pessoa para ajudar. Ela preparou toalhas limpas, água quente, respirou fundo, voltou para o quarto. Isabela estava em trabalho de parto intenso, agarrando o braço de Adriana com força. "Vai ficar tudo bem", Adriana dizia, tentando acreditar nas próprias palavras. "Eu tô aqui, você não tá sozinha." Mas por dentro estava preocupada. E se algo desse errado? Ela não sabia fazer nada disso. O trabalho de parto durou horas, horas de Isabela fazendo força, respirando, tentando seguir as instruções que Adriana dava baseada apenas em instinto. E finalmente, quando já passava das 10 da noite, o bebê nasceu. Adriana ajudou no nascimento. Era menina. Pequena, mas saudável. E quando os pulmões se encheram de ar, ela começou a chorar. Adriana cuidou dos procedimentos básicos que sabia serem necessários, limpou a bebê, embrulhou em cobertor limpo, colocou nos braços de Isabela. Isabela olhou para a filha e começou a chorar. Mas não era choro de dor. Era choro de alívio, de amor instantâneo, de gratidão. "Obrigada", disse olhando para Adriana. "Obrigada por ficar. Obrigada por não me deixar sozinha." Adriana sentou no chão ao lado da cama improvisada, completamente exausta. Tinha ajudado a trazer vida ao mundo. Ela, que nunca tinha conseguido ter filho próprio, que tinha passado anos tentando engravidar sem sucesso, que tinha carregado essa dor calada durante tanto tempo, tinha sido a primeira pessoa a tocar naquela bebê que acabava de nascer. Nos dias seguintes, Adriana cuidou de Isabela e da bebê como pôde. Preparava comida, trocava fraldas improvisadas com pano, ajudava Isabela a amamentar, limpava, cuidava. Era trabalho exaustivo. A fazenda não tinha infraestrutura adequada. Tudo era difícil. Tudo era improvisado. Mas pela primeira vez em muito tempo, Adriana acordava de manhã com razão para levantar da cama. Isabela se recuperou bem do parto apesar das condições precárias. A bebê, que ela nomeou Sofia, mamava bem, chorava forte, ganhava peso. Adriana ia até a cidade toda semana comprar suprimentos, conversar com a assistente social sobre o caso, buscar orientação médica. A situação de Isabela era complicada. A família dela tinha feito boletim de ocorrência por desaparecimento. Mas quando a assistente social investigou, descobriu que havia relatos de que aquela família era muito controladora, que outras pessoas da comunidade já tinham expressado preocupação sobre como tratavam os filhos. Começou o processo de proteção para Isabela, para garantir que ela tivesse escolha sobre o próprio futuro. Levou 4 meses até resolver tudo legalmente. 4 meses de Isabela morando na fazenda com Adriana, cuidando de Sofia, ajudando nos trabalhos da casa, aprendendo a confiar de novo. 4 meses de Adriana, adaptando a vida para incluir menina de 16 anos e bebê recém-nascido. 4 meses descobrindo que não queria mais ficar sozinha. Quando finalmente saiu a decisão judicial, dando guarda de Isabela para o Estado e autorizando Adriana a ser guardiã temporária dela até completar 18 anos, Adriana sentiu algo que não esperava sentir. Felicidade. Não a felicidade superficial de momentos bons, mas a felicidade profunda de ter propósito, de ter família mesmo que não fosse de sangue, de ter razão para continuar. Isabela terminou o ensino médio estudando pela internet, com material que Adriana comprava e professores particulares que contratou. Era inteligente, dedicada, queria fazer faculdade de enfermagem para ajudar outras mulheres como tinham ajudado ela. Sofia cresceu forte e saudável. Primeiro sorriso aos 2 meses. Primeiras palavras com 1 ano, primeiros passos com 1 ano e meio. A Fazenda Santa Rita
foi se transformando aos poucos. Adriana não tinha dinheiro para reformas grandes, mas foi arrumando o essencial. Consertou o telhado que vazava, instalou água encanada adequada, religou a energia elétrica, pintou as paredes. Plantou horta no quintal, porque na seca não dava para plantar pasto, mas dava para plantar algumas verduras resistentes. Criou galinhas para ter ovos. Foi construindo vida possível naquela terra seca. A cidade ficou sabendo da história aos poucos. Adriana, que tinha comprado fazenda abandonada para fugir do mundo, que tinha encontrado menina grávida escondida no celeiro, que tinha ajudado no parto, que tinha ficado com ela e com o bebê. As línguas começaram a falar, mas dessa vez não era julgamento, era admiração. Aquela mulher sozinha que veio de Belo Horizonte e salvou aquela menina que a própria família tinha abandonado. Adriana percebia a mudança no jeito que as pessoas a tratavam quando ia na cidade. Cumprimentavam com respeito, ofereciam ajuda, doavam roupas de bebê, mantimentos, móveis que não usavam mais. A comunidade, que no começo tinha sido indiferente, foi se tornando rede de apoio. 2 anos depois de Adriana ter chegado na fazenda, Isabela completou 18 anos. Legalmente não precisava mais de guardiã. Podia ir embora se quisesse. Adriana nunca tinha prendido ela, nunca tinha dito que precisava ficar. Sempre deixou claro que podia sair quando quisesse, ir atrás dos próprios sonhos, construir a própria vida. Mas no dia do aniversário de 18 anos, quando estavam sentadas na varanda da casa, vendo Sofia brincar no quintal, Isabela disse: "Eu não quero ir embora. Quero ficar aqui com você. Você me salvou, me deu casa, família, futuro. Não quero estar em outro lugar." Adriana sentiu os olhos encherem de lágrima. "Você tem certeza? Você é jovem, tem vida toda pela frente. Pode fazer o que quiser." Isabela balançou a cabeça. "Eu sei. Mas o que eu quero é ficar aqui, com você, com Sofia. Essa é minha família agora. Você é minha mãe da única forma que importa." Adriana abraçou Isabela. Abraçou forte. E pela primeira vez desde que Renato tinha morrido, desde que descobriu a traição, desde que sua vida tinha desmoronado, Adriana se sentiu completa. Não da forma que tinha imaginado. Não tinha marido fiel, não tinha filhos biológicos, não tinha a vida perfeita que achava que tinha construído em Belo Horizonte. Mas tinha família real. Tinha menina que tinha salvado e que agora a chamava de mãe. Tinha neta de coração que chamava ela de vó. Tinha propósito, tinha amor, tinha vida que valia a pena viver. A fazenda nunca voltou a ser produtiva como era antes. A seca continuou por mais 2 anos antes de finalmente chover de novo. Mas Adriana não ligava. Não tinha vindo para lá para fazer fortuna na agricultura. Tinha vindo para fugir. E tinha encontrado salvação de forma que nunca imaginou. Isabela se formou em enfermagem aos 25 anos. 7 anos depois de chegar na fazenda grávida e apavorada. Conseguiu emprego no hospital de Montes Claros. Trabalhava no setor de maternidade, ajudando outras mulheres a dar à luz. Todo dia voltava para casa contando histórias dos partos que tinha assistido, dos bebês que tinham nascido, das mães que tinha ajudado. Sofia cresceu sabendo que tinha sido salva antes mesmo de nascer. Sabia que a avó Adriana tinha ajudado a mãe dela no parto ali mesmo na fazenda. Sabia que eram família escolhida, não família de sangue, e que isso não fazia diferença nenhuma. Amor era amor independente de genética. Quando Sofia completou 10 anos, fizeram festa pequena na fazenda. Isabela fez bolo, Adriana decorou a casa, convidaram alguns vizinhos e amigos da escola de Sofia. No meio da festa, Sofia subiu numa cadeira e pediu atenção de todos. Queria fazer brinde. Levantou o copo de suco e disse: "Para minha mãe que me deu a vida, e para minha avó que salvou minha mãe e fez tudo isso ser possível. Vocês são minha família, e eu amo vocês." Adriana olhou para Isabela, agora mulher de 26 anos, forte e saudável e realizada. Olhou para Sofia, menina esperta de 10 anos cheia de vida e sonhos. Olhou para a fazenda que tinha comprado para morrer sozinha e que tinha se transformado em lar cheio de amor. E pensou em Renato, no casamento que tinha sido mentira, na vida que tinha desmoronado.
tudo aquilo tinha doído de forma insuportável. A traição, a morte, a humilhação, o julgamento. Tinha sido o pior momento da vida dela, mas também tinha sido o que a trouxe para aquela fazenda, para aquele celeiro, para aquela menina grávida, escondida, esperando morrer sozinha. E se não tivesse acontecido tudo aquilo, Adriana não estaria ali agora. Não teria encontrado Isabela. Não teria ajudado no nascimento de Sofia. Não teria construído família que nunca imaginou ter. Às vezes, o pior momento da vida é exatamente o que leva para o melhor lugar. Adriana viveu até os 82 anos, sempre na fazenda Santa Rita. Isabela nunca saiu, casou com o enfermeiro que conheceu no hospital. Teve mais 2 filhos que cresceram na fazenda, chamando Adriana de bisavó. Sofia se formou em medicina, voltou para Montes Claros, abriu consultório. A fazenda virou casa de família grande e barulhenta, exatamente o oposto do que Adriana tinha procurado quando comprou aquele lugar. Adriana morreu dormindo numa manhã de domingo, cercada por Isabela, Sofia e os bisnetos. As últimas palavras dela foram para Isabela. "Obrigada por me deixar te salvar", disse, "porque foi você quem salvou a mim." Isabela chorou e disse, "Nós nos salvamos juntas." Sempre foi junto. O funeral de Adriana foi grande. A cidade inteira compareceu. As pessoas contavam a história da mulher que tinha vindo de Belo Horizonte, fugindo da dor, que tinha comprado fazenda abandonada na seca, que tinha encontrado menina grávida escondida no celeiro, que tinha ajudado no parto, que tinha construído família onde não tinha nada. A história se tornou lenda em Montes Claros, exemplo de que às vezes a gente precisa fugir de tudo para encontrar exatamente o que estava faltando. Anos antes de morrer, quando Adriana já estava com 78 anos e o corpo começava a pesar mais que o espírito ainda forte, ela recebeu uma visita inesperada. Era uma tarde de quinta-feira, o calor do norte de Minas batendo forte como sempre, quando um carro parou na frente da fazenda. Desceu uma mulher de uns 50 e poucos anos, magra, nervosa, com um olhar que Adriana reconheceu imediatamente, mesmo nunca tendo visto aquele rosto antes. Era o olhar de quem carrega culpa antiga e pesada. A mulher se aproximou da varanda, onde Adriana estava sentada descascando mandioca que Isabela tinha colhido na horta. "Boa tarde", disse a mulher com voz trêmula. "A senhora é Adriana?" Adriana confirmou com a cabeça sem parar de descascar. A mulher continuou. "Meu nome é Luciana. Sou mãe de Isabela." Adriana parou de descascar, olhou para a mulher que estava na sua frente. 14 anos. Tinha sido 14 anos desde que Isabela tinha fugido de casa grávida e apavorada. 14 anos desde que Adriana tinha encontrado ela escondida no celeiro. E agora, a mãe biológica aparecia ali como se pudesse simplesmente voltar e recuperar o que tinha perdido. "Isabela não está aqui", disse Adriana com voz fria. "Está trabalhando no hospital. E mesmo que tivesse, não sei se ia querer ver você." Luciana balançou a cabeça rapidamente. Eu sei que não tenho direito. Vim só para dizer uma coisa." Adriana esperou. Luciana continuou, lágrimas começando a descer pelo rosto. "Eu errei. Errei muito. Devia ter protegido minha filha, devia ter ficado do lado dela. Mas tive medo de ser expulsa também, medo de perder os outros filhos. Não tive coragem. E não passa um dia que eu não me arrependa." Adriana continuou olhando para ela sem expressão. "E o que quer que eu faça com isso agora?" Luciana limpou as lágrimas. "Nada. Não vim pedir perdão porque sei que não mereço. Só vim agradecer. Agradecer por ter feito o que eu não tive coragem de fazer. Agradecer por ter salvado minha filha e minha neta quando eu abandonei elas. A senhora foi mãe dela de verdade. Foi mãe de um jeito que eu nunca fui." Adriana pensou em mandar a mulher embora. Pensou em dizer que chegou tarde demais, que o dano estava feito, que Isabela tinha construído vida nova sem precisar de mãe biológica que a tinha traído quando mais precisava. Mas então pensou em si mesma, nas escolhas que tinha feito, nos julgamentos que tinha sofrido. Pensou que talvez essa mulher também estivesse quebrada do jeito dela, presa em situação que não sabia como sair, fazendo o melhor que conseguia mesmo quando o melhor não era suficiente.
Isabela é feliz, disse finalmente. Tem profissão que ama, tem filhos lindos, tem vida boa. Não sei se quer ter contato com você, mas se quiser algum dia, eu não vou impedir. Isso é decisão dela, não minha. Luciana acenou, agradeceu, voltou para o carro e foi embora. Adriana nunca contou para Isabela sobre aquela visita. Achou que não era lugar dela decidir se Isabela merecia saber ou não. Guardou aquilo para si. Mas 6 meses depois, foi Isabela quem trouxe o assunto. Estava ajudando Adriana a dobrar roupa lavada quando perguntou de repente: "Você acha que eu devia tentar falar com minha mãe de novo?" Adriana parou de dobrar. "Por que está pensando nisso agora?" Isabela deu de ombros. "Não sei. Sofia me perguntou outro dia se eu tenho vontade de conhecer minha família biológica. Disse que não, mas a pergunta ficou na cabeça. Será que minha mãe se arrepende? Será que ela pensa em mim?" Adriana decidiu então contar sobre a visita. Contou tudo o que Luciana tinha dito, como tinha chegado, o que tinha falado, como tinha ido embora. Isabela ouviu em silêncio. Quando Adriana terminou, ficou quieta por muito tempo. Finalmente disse: "Ela veio até aqui. Depois de 16 anos, ela veio." Adriana confirmou: "Veio." Isabela pensou mais um pouco. "E você acha que eu devia ver ela?" Adriana segurou a mão de Isabela. "Acho que você devia fazer o que o seu coração mandar. Se quiser ver, eu apoio. Se não quiser, também apoio. Ela é sua mãe biológica, mas eu sou sua mãe de escolha. E nada vai mudar isso independente do que você decidir." Isabela demorou 3 meses para tomar a decisão. Finalmente ligou para Luciana. Marcaram de se encontrar num café em Montes Claros. Isabela foi sozinha. Quando voltou algumas horas depois, contou para Adriana que tinha sido estranho e difícil, mas também necessário. Luciana tinha pedido desculpas, explicado como tinha sido difícil para ela na época, como tinha se arrependido todo dia de não ter protegido a filha. Não mudava o passado, não apagava o abandono, mas dava algum tipo de fechamento. Isabela decidiu manter contato pequeno e controlado, uma ligação a cada 2 meses, um almoço de vez em quando. Nada muito próximo, mas também não o corte total que tinha sido antes. E Adriana apoiou porque entendeu que, às vezes, a gente precisa fazer paz com o passado, mesmo quando o passado não merece paz. Não para perdoar necessariamente, mas para soltar o peso e seguir mais leve. Quando Sofia completou 15 anos, Isabela já tinha 33 anos, fizeram conversa importante. As 3 sentadas na varanda da fazenda, Adriana, Isabela e Sofia. Isabela contou para a filha a história completa pela primeira vez. Como tinha engravidado muito jovem, como a família tinha reagido, como tinha fugido, como tinha se escondido no celeiro, como Adriana tinha encontrado ela. Sofia já sabia partes da história, mas nunca tinha ouvido tudo completo direto da boca da mãe. Quando Isabela terminou de contar, Sofia perguntou: "Você se arrepende de ter me tido tão jovem?" Isabela não hesitou. "Não, nunca. Você foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. Mas se pudesse voltar no tempo, mudaria muita coisa. Teria me preparado melhor, planejado diferente. Não por você, mas por mim. Porque foi muito difícil." Sofia acenou, processando. "E você, vó? Você se arrepende de ter ficado com a gente?" Adriana olhou para aquela menina de 15 anos, esperta e forte, tão parecida com a mãe, mas com oportunidades que a mãe nunca teve. Olhou para Isabela, agora mulher realizada de 31 anos. Olhou para a fazenda que tinha comprado para morrer sozinha e que tinha se tornado lar cheio de vida. "Me arrependo de ter casado com um homem que me traiu por anos", disse honestamente. "Me arrependo de não ter percebido as mentiras. Me arrependo de ter deixado a cidade me julgar do jeito que deixei. Mas não me arrependo nem um segundo de ter aberto aquela porta do celeiro e encontrado sua mãe. Porque vocês duas me salvaram tanto quanto eu salvei vocês." A conversa ficou com Sofia. Ela cresceu sabendo que família não era sobre sangue ou sobre perfeição. Era sobre escolha. Era sobre ficar quando podia ir embora. Era sobre amor que se constrói dia a dia, mesmo quando é difícil. Nos últimos anos de vida, quando Adriana já estava bem idosa e o corpo cansado começava a falhar,
Ela passou muito tempo sentada naquela varanda, olhando para o cerrado, que agora voltava a ser verde, depois que a seca finalmente tinha acabado. Pensava na vida que tinha vivido, no casamento que tinha achado que era sólido, mas era podre por dentro, na traição que tinha descoberto da pior forma possível, na humilhação que tinha sofrido, na decisão de fugir para aquela fazenda abandonada. E pensava que se alguém tivesse contado para ela naquela manhã quando desceu do ônibus em Montes Claros, carregando só uma mala e muita dor, que ia encontrar menina grávida escondida no celeiro, que ia ajudar no parto, que ia criar aquela menina como filha, que ia virar avó de bebê que ajudou a nascer, que ia construir família onde não tinha nada, ela não teria acreditado. Teria achado impossível, improvável demais. Mas a vida não liga para o que a gente acha provável ou não. A vida simplesmente acontece. E às vezes acontece de formas que a gente nunca imaginou, mas que fazem mais sentido do que qualquer coisa que planejou. Adriana morreu em paz. Morreu sabendo que tinha vivido vida que valia a pena. Não a vida que tinha imaginado quando era jovem, e casou com Renato achando que ia ser para sempre. Não a vida que tinha sonhado quando tentava engravidar e falhava mês após mês. Mas vida real, vida verdadeira, vida cheia de amor escolhido e propósito encontrado no lugar mais improvável. O funeral foi simples como ela tinha pedido. Caixão de madeira, flores do cerrado, a família toda ao redor. Isabela leu carta que tinha escrito agradecendo por tudo. Sofia tocou violão e cantou música que Adriana gostava. Os bisnetos pequenos correram pelo cemitério sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo que era importante. Enterraram Adriana no pequeno cemitério de Montes Claros, debaixo de um ipê amarelo que florescia todo ano em setembro. Na lápide, Isabela mandou escrever apenas: Adriana Cristina Alves, mãe, avó, bisavó. Salvou quem a salvou, amou quem a amou, viveu como escolheu. A fazenda Santa Rita continua na família até hoje. Isabela mora lá com os filhos e netos. Sofia, agora médica de 40 anos, passa todo fim de semana levando os próprios filhos para brincar no mesmo quintal onde brincou quando criança. O celeiro onde Isabela se escondeu grávida foi transformado em ateliê de arte onde os bisnetos de Adriana pintam e criam. A casa foi reformada, mas mantém a estrutura original. As paredes de adobe, o fogão a lenha onde Adriana fez comida para Isabela pela primeira vez. E na entrada da fazenda, num quadro de madeira que Isabela mandou fazer logo depois que Adriana morreu, está escrito: aqui a dor se transformou em amor. Aqui o abandono virou família. Aqui duas mulheres quebradas se encontraram e se salvaram juntas. Esta é a fazenda Santa Rita. Esta é nossa casa. Este é o lugar onde tudo começou. Todo ano, no aniversário de morte de Adriana, a família inteira se reúne na fazenda. Fazem almoço grande, contam histórias sobre ela, riem, choram, lembram. As crianças mais novas que nunca conheceram Adriana pessoalmente ouvem as histórias e fazem perguntas. Como ela era? Por que ela comprou essa fazenda? Como encontrou a bisavó Isabela? E os mais velhos contam tudo de novo. A história da viúva que fugiu da dor e encontrou salvação. A história da menina grávida escondida no celeiro. A história de como duas pessoas quebradas se juntaram e construíram família que durou gerações. A história virou lenda na região. Quando alguém passa pela fazenda Santa Rita e pergunta quem mora ali, os moradores de Montes Claros contam. É a família da mulher que veio de Belo Horizonte, que comprou a fazenda abandonada na seca, que salvou a menina que a própria família tinha rejeitado. É a família que prova que amor não tem nada a ver com sangue. É a família que mostra que, às vezes, o pior momento da vida é o que leva para o melhor lugar. E em noites de céu limpo, quando a família toda está reunida na varanda vendo as estrelas sobre o cerrado, Isabela às vezes conta para os netos e bisnetos sobre aqueles primeiros dias. Sobre como estava grávida e apavorada e sozinha. Sobre como achava que ia morrer naquele celeiro. Sobre como Adriana apareceu e mudou tudo. Sobre o parto no chão do quarto vazio. Sobre os anos construindo vida juntas. E sempre termina a história do mesmo jeito.
dizendo que Adriana não era santa, não era perfeita. Tinha seus defeitos, suas dores, seus momentos difíceis, mas era real, era presente. Era mãe de verdade da única forma que importa. E isso fez toda a diferença. As crianças ouvem e entendem de forma vaga, mas os mais velhos entendem completamente. Entendem que família não é sobre DNA. É sobre quem fica quando todo mundo vai embora. É sobre quem escolhe amar mesmo quando é difícil. É sobre quem transforma celeiro abandonado em berçário improvisado. É sobre quem pega a criança que não é sua e fala minha filha como se sempre tivesse sido. A Fazenda Santa Rita não é mais fazenda produtiva. Não tem gado, não tem plantação grande, mas é lar. É lugar onde 4 gerações moram, visitam, se reúnem. É lugar onde a história de Adriana e Isabela e Sofia continua sendo contada. É lugar onde amor escolhido venceu o abandono. É lugar onde dor se transformou em propósito. É lugar onde 2 mulheres que não deviam ter se encontrado construíram um legado que vai durar para sempre. E quando os mais novos da família, tataranetos que Adriana nunca conheceu, brincam no quintal ou correm pelo cerrado, carregam dentro deles, sem saber a coragem que Adriana teve de abrir aquela porta do celeiro. Carregam a força que Isabela teve de fugir e sobreviver. Carregam a prova de que amor constrói família mais forte que qualquer laço de sangue. Porque no fim, não importa como começou, importa que continuou, que cresceu, que se multiplicou, que virou história que vale a pena contar, que virou família que vale a pena ter, que virou amor que vale a pena viver. Se você quer mais histórias como esta, se inscreva no canal.